Cresci em uma casa branca de 2 andares na Cedar Street, em Columbus, Ohio. As venezianas eram de um verde desbotado, e a varanda da frente cedia levemente no meio, como se carregasse o peso de todos os anos que havíamos vivido ali. Para mim, não era apenas madeira e pregos. Era um diário escrito em paredes e ecos. A escada sempre reconhecia meus passos, rangendo em ritmo, como se suspirasse: "Você está em casa." A cozinha cheirava a torrada com canela nas manhãs de inverno, a sanduíche de queijo grelhado nas tardes, e a assado de domingo quando o sol se punha. Minha mãe, Ruth, adorava manter as janelas brilhando, esfregando até que o vidro parecesse quase invisível. Meu pai, Mark, consertava cada dobradiça, cada maçaneta, cada prego solto como se a casa fosse um legado sagrado que lhe haviam confiado. Minha irmã Amanda, a mais nova de nós, enchia os corredores com risadas que ecoavam como se não quisessem ir embora. Crescendo naquela casa, eu nunca imaginei que chegaria o dia em que seria expulsa dela. Não apenas fisicamente, mas em espírito. Eu acreditava que o lar era para sempre. Eu acreditava que família significava raízes inabaláveis. Mas raízes podem ser cortadas, e casas podem cuspir você para fora. Quando conheci Scott Cole em Nova York, o chão da minha vida se moveu de um jeito que eu nunca havia sentido antes. Scott era diferente de qualquer pessoa que eu já tivesse encontrado. Era silencioso da maneira como pessoas poderosas costumam ser, como se não precisasse provar nada. Ele ouvia, realmente ouvia, quando eu falava. Fazia perguntas sobre meus sonhos, sobre o que eu queria construir, sobre os livros que eu lia quando não conseguia dormir. As pessoas gostavam de falar sobre o dinheiro dele, sobre os bilhões que ganhou quando vendeu sua empresa de pagamentos para um banco em Manhattan. 3 bilhões, sussurravam, como se fosse a única coisa que valia a pena saber. Mas eu o conhecia de tênis gastos, de camisas simples, no jeito como dava gorjeta aos garçons com um sorriso gentil e deslizava $50 extras nas mãos de um taxista com 4 filhos. Quando Scott me pediu em casamento, respondia sim sem hesitar. Não por causa do dinheiro, nem pela vida que ele poderia me oferecer, mas porque, ao olhar em seus olhos, eu me sentia firme, segura, como se finalmente tivesse alcançado a versão de mim mesma que sempre deveria existir. As pessoas diziam que eu sorria de um jeito diferente depois do noivado, como se alguma parte escondida de mim tivesse sido acesa por dentro. Elas não estavam erradas, mas a felicidade daquele momento não poderia permanecer intocada. Cerca de um mês antes do casamento, meus pais me chamaram para uma conversa em família. Pelo tom tenso da voz da minha mãe, percebi que aquilo não teria nada a ver com flores ou convites. Ainda assim, entrei naquela velha sala de estar como se fossemos compartilhar chá e biscoitos, os mesmos que Amanda e eu comíamos diante da lareira quando éramos crianças. A casa nos observava naquela noite, silenciosa, mas pesada. "Cancele o seu casamento", disse minha mãe sem rodeios. Sua voz era cortante, não cruel, mas definitiva, como uma sentença. "O aniversário da Amanda é nesse fim de semana. Não seria certo ofuscar o dia dela." Meu pai recostou-se na cadeira, braços cruzados, olhos de pedra. "Família em primeiro lugar", acrescentou, como se essas 2 palavras encerrassem a discussão. Fiquei ali por um momento, atônita. Cancelar meu casamento por causa de um aniversário. Amanda, com justiça, parecia tão desconfortável quanto eu. Deu de ombros, mantendo os olhos baixos, como se desejasse desaparecer naquele velho tapete. Ela nunca pediu por isso. Respirei fundo e respondi com calma. "Eu não posso cancelar o casamento. Está planejado. Está pago. E é o meu futuro. Mas podemos dar a Amanda a maior festa de aniversário na semana seguinte. Eu pago tudo. $20.000 para a melhor banda da cidade, toda a comida e decoração que ela quiser. Será a festa da vida dela." E eu falava sério. Queria fazer as pazes, mostrar que o compromisso era possível. Mas, quando olhei para o rosto dos meus pais, só vi dureza. Nenhum traço do calor que um dia me envolveu como um cobertor. "Você não pode ser nossa filha se não fizer isso", disse meu pai, seco. As palavras me atingiram como água gelada derramada sobre a alma. Procurei em seu rosto algum sinal de hesitação, de arrependimento, mas não havia nada. Minha mãe se levantou, apontou para a porta e disse: "Saia desta casa." Algo dentro de mim se partiu.
Peguei meu casaco, as mãos tremendo, mas a coluna ereta. Passei pela fotografia torta de quando eu tinha 10 anos, banguela, sorrindo, segurando a mão da Amanda e deixei minhas chaves na mesa do corredor. O som metálico ecoou como o fim de algo que eu acreditava ser inquebrável. Na calçada, o ar da noite mordia minha pele. Tirei o celular com os dedos trêmulos e liguei para Scott. Minha voz saiu pequena quando disse: "Eles mandaram eu ir embora." Ele não tentou justificar nada. Não me pediu para voltar nem para lutar mais. Apenas disse, com uma certeza tranquila: "Venha para casa. Para a nossa casa." E assim eu fui. O loft dele em Manhattan era todo vidro e luz. A cidade se espalhava diante de mim como faíscas em veludo negro. Parecia o oposto da Cedar Street. Barulhenta, viva, descaradamente brilhante. Afundei no sofá, com uma caixa de lenços de $6 no colo, e chorei até minha garganta doer. Chorei pela casa, pelas manhãs com torradas de canela, pelo riso da Amanda ecoando no corredor. Chorei porque tinha perdido algo que não poderia ser substituído. Mas, quando finalmente adormeci, ainda com o peso da dor nos pés, percebi algo. Meus pais achavam que poderiam me obrigar a acabar com meu casamento ao me expulsar. Pensavam que poderiam trocar o meu futuro pelo aniversário da minha irmã, como se o amor fosse apenas um evento de calendário que pudesse ser apagado e remarcado. Acreditavam que eu desmoronaria diante da rejeição deles. Eles estavam errados. Eu não acabaria com o casamento. Eu não imploraria para voltar. Eu construiria uma nova vida, tijolo por tijolo, mesmo que o primeiro fosse colocado em meio a lágrimas. Pela primeira vez na minha vida, eu não era apenas filha deles. Eu era eu mesma e isso bastava. Na manhã seguinte à minha saída da casa dos meus pais, acordei no loft do Scott, com os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma estranha clareza no peito. A cidade se estendia do lado de fora das amplas janelas de vidro. Táxis amarelos, luzes piscando, barulho sem fim. Mas lá dentro havia uma quietude que eu não sentia havia dias. Preparei uma cafeteira de café e me sentei no balcão de mármore com um caderno, fazendo uma lista. Listas sempre me davam conforto, como se colocar palavras no papel pudesse domar o caos da vida. Anotei cada detalhe do casamento, um por um, lembrando a mim mesma que estava seguindo em frente, não importava a tempestade que tivesse ficado para trás. Local em Brooklyn, pago integralmente, $120 mil. Vestido, seda simples, $3.500. Flores, peonias brancas, $8 mil. Segurança, 2 equipes, $14 mil. Depois, após uma pausa, acrescentei mais uma linha, um acento para o perdão. Não coloquei preço. Eu ainda não sabia se algum dia ele seria ocupado. Mais tarde naquela manhã, meu celular vibrou com uma mensagem da Amanda: "Você está bem?" Ela perguntou. Eram apenas 3 palavras, mas carregavam o peso do nosso laço. Respondi dizendo que a amava. Ela escreveu de volta: "Eu também te amo." Troquei com ela alguns memes bobos, piadas internas da nossa adolescência, quando passávamos noites inteiras assistindo comédias e sussurrando no escuro. Mas não falamos sobre nossos pais. Era como andar sobre gelo fino, as duas com medo de quebrar a superfície. Ao meio-dia, o melhor amigo do Scott, Louise, ligou de Chicago. Sua voz era vibrante, cheia de energia. "Escuta, eu consigo para vocês um coral gospel", disse ele. "Eles estão em turnê pela Europa agora e estão disponíveis para a data de vocês. 12 mil libras. Eles vão fazer as paredes tremerem com suas vozes." Eu ri pela primeira vez em dias. "Reserve-os", respondi. Eu queria música que pudesse me erguer. Vozes capazes de afogar os ecos da rejeição. Minha madrinha de casamento, Jenna, era igualmente confiável. Ela contratou um pequeno trio de jazz como reserva, caso o coral se atrasasse. Eu gostava da ideia de camadas, um plano escondido atrás do outro, uma rede de segurança em que eu podia confiar. Conforme a semana avançava, me vi voltando às lembranças da casa da Cedar Street. O papel de parede descascando no corredor, o sótão com cheiro de naftalina, o som das ferramentas do meu pai tilintando na garagem tarde da noite. Pensei nos sonhos que meus pais cultivaram por anos,
um chalé à beira do lago, um lugar onde pudessem se aposentar e pescar em paz. Eu havia secretamente planejado surpreendê-los com $250 mil depois do casamento para tornar esse sonho real. Cheguei até a escrever a promessa em um papel bonito, selá-la em um envelope e guardá-la na minha gaveta. Imaginava o dia em que entregaria a eles, mostrando que nunca quis brigar, que ainda era filha deles. Mas agora aquele envelope parecia pesado, quase zombeteiro. No meio de tudo isso, chegou um e-mail da Fox News. Tinham ouvido rumores sobre a lista de convidados do casamento, políticos, líderes empresariais, artistas e sobre a doação que Scott e eu planejávamos fazer. Havíamos decidido doar $1 milhão para um fundo de bolsas de estudo destinado a meninas de escolas públicas em todos os Estados Unidos. Eu queria que meninas que se sentiam invisíveis soubessem que tinham escolhas, que portas poderiam se abrir para elas, não importava de onde começassem. A Fox perguntou se poderia cobrir o casamento e filmar a entrega do cheque. A princípio, hesitei. A ideia de câmeras circulando em um dia tão pessoal me deixava com o estômago embrulhado. Mas então pensei naquelas meninas, em seus rostos iluminados pela oportunidade, e aceitei, com uma condição. Filmem as alunas mais do que a nós, eu disse. Se aquele casamento iria passar na televisão, que fosse por algo maior do que flores e champanhe. Na quinta-feira, meu celular acendeu de novo. Desta vez, era uma mensagem de voz da minha mãe. Sua voz estava afiada, quase quebradiça. Você é egoísta, ela disse. Escolheu o dinheiro em vez do sangue. Ouvi uma vez, depois apertei salvar. Não queria apagar suas palavras. Queria lembrar exatamente do que ela tinha dito, não para me torturar, mas para me lembrar porque eu não podia voltar atrás. Proteger meu coração significava aceitar a crueldade dela e, mesmo assim, seguir em frente. E assim continuei. Mapas de assentos espalhados pela mesa de jantar, nomes escritos com tinta cuidadosa. Reservei vans de hotel em Nova Jersey para os convidados de fora da cidade. Até organizei uma sala tranquila no local da festa, para quem precisasse de uma pausa do barulho, um pequeno refúgio escondido, porque eu sabia como grandes eventos podiam ser esmagadores. Planejar os detalhes era como montar um quebra-cabeça. Cada decisão era mais um tijolo na vida que Scott e eu estávamos construindo. Na sexta-feira à noite, quando as luzes da cidade começaram a brilhar contra o céu escurecido, o coral gospel chegou de Londres. Suas vozes encheram o salão de ensaio antes mesmo que eu os visse. Graves, ressonantes, poderosas. Era como o sol rompendo por entre as nuvens. Eles cantarolavam enquanto desempacotavam, suas harmonias se entrelaçando até que o próprio ar parecia vibrar. Fiquei parada no batente da porta, incapaz de me mover, com as lágrimas subindo aos meus olhos. Por um instante, parecia que toda a dor daquela semana estava sendo erguida pelas vozes deles, levada para um lugar onde eu não poderia seguir. Naquela noite, me enfiei na cama mais cedo do que de costume. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não parava. Quando finalmente adormeci, sonhei com portas. Portas de madeira, de ferro, de vidro, todas esperando por mim. No sonho, estendi a mão, e cada porta que eu tocava se abria sem resistência. Atrás de cada uma havia um cômodo diferente, uma biblioteca cheia de livros, uma cozinha tomada de risadas, um jardim florescendo com rosas. Acordei pouco antes do amanhecer, com a imagem daquelas portas abertas ainda nítida na mente. Pela primeira vez desde que deixei a Cedar Street, senti um tipo estranho de esperança. Meus pais tinham trancado uma porta para mim para sempre, mas a vida não era um único corredor. Havia inúmeras portas adiante e eu estava aprendendo que podia abri-las sozinha. Na manhã do meu casamento, o dia nasceu limpo e brilhante, como se o próprio céu tivesse sido lavado para mim. Nova York tinha aquele tipo raro de clareza no ar, em que a luz parece mais afiada, quase nova. Da varanda do hotel no Brooklyn, eu podia ver o East River serpenteando como uma longa fita, cintilando sob o sol. Do outro lado da água, Manhattan parecia ter sido esculpida em prata e vidro. De pé, ereta e sem pedir desculpas por ocupar meu espaço, respirei fundo, me obrigando a carregar a mesma firmeza. Lá dentro, o quarto fervilhava de movimento. Havia cheiro de spray de cabelo no ar. Chapinhas e modeladores estalavam, zíperes subiam. Minha madrinha, Jenna, andava de um lado para o outro com a prancheta, sussurrando instruções às maquiadoras. 2 minutos nos lábios. Vamos lá,
pessoal, disse ela, meio em tom de brincadeira, mas com seriedade na voz. O coral gospel que havíamos trazido de Londres ensaiava no pátio lá embaixo. Suas vozes subiam em harmonias tão poderosas que parecia que as janelas tremiam. Cada nota me lembrava que aquele dia era real, que aquele dia era meu. Quando vesti meu vestido, um simples traje de seda que custará menos do que a maioria dos arranjos de flores, senti como se estivesse colocando a verdade sobre o corpo. Sem rendas, sem brilho, sem peso desnecessário, apenas linhas limpas e um tecido que se movia junto com minha respiração. Scott me dissera uma vez que eu parecia uma frase quando caminhava, clara, forte e completa. Hoje, eu queria me sentir exatamente assim, sem dúvida, sem hesitação. A cerimônia começou logo após o meio-dia, com o rio cintilando atrás de nós. Fileiras de convidados se acomodaram em seus lugares, uma mistura de velhos amigos, colegas e desconhecidos que haviam se tornado parte do vasto mundo de Scott. Vi Louise sorrindo para mim da segunda fileira, Amanda sentada em silêncio ao lado de Jenna, e líderes empresariais cujos rostos eu só conhecia de revistas. Jade, nossa cerimonialista, fez um sinal discreto e o coral começou. Suas vozes preencheram o ar, profundas e ascendentes, elevando corações mais alto do que os arranha-céus do outro lado do rio. A Fox News montara 2 câmeras e uma pequena mesa perto do jardim, cuidadosos para não invadir, mas determinados a capturar cada ângulo. Claire, a âncora designada para cobrir o evento, estava serena em um terno azul marinho. Em certo momento, inclinou-se para mim com um microfone e perguntou: "Como é doar $1 milhão para estudantes que você nunca conhecerá?" Não hesitei. "É como respirar", respondi. E eu falava sério. Doar não era perda. Era a única forma de expandir. Scott me esperava sob o arco de peonias brancas, seu terno perfeitamente ajustado, mas com o sorriso levemente torto. O sorriso porque eu havia me apaixonado. Quando ele segurou minhas mãos, sussurrou: "Estamos aqui." Apenas 2 palavras, mas carregadas de tudo. As batalhas travadas, as portas fechadas, as novas que se abriram. Minha voz saiu firme ao repetir meus votos, minha promessa de construir com ele, não apenas de amá-lo. Ele falou seus votos com a certeza tranquila de quem já os guardava no coração muito antes de dizê-los em voz alta. Enquanto o coral crescia atrás de nós, Jade sinalizou para o trio de jazz, e notas suaves se misturaram aos acordes poderosos. A música fluía sem emendas, um som se dissolvendo no outro como diferentes tons de uma mesma cor. Os convidados aplaudiram, alguém fungou, e eu ri uma risada solta, alegre, que até me surpreendeu. Por um instante suspenso, esqueci os gritos na casa da Cedar Street, as portas batidas, as palavras amargas. Por um instante suspenso, eu era apenas uma noiva apaixonada sob o céu azul da América. E então eu os vi, junto ao portão dos fundos, além dos seguranças. Meus pais estavam lá. Os ombros do meu pai rígidos, o maxilar cerrado. Os olhos da minha mãe varriam a multidão, selvagens, desesperados. Eles deviam ter visto a cobertura na televisão, as câmeras, as manchetes sobre o casamento da bilionária e a doação milionária. Deviam ter percebido o que haviam jogado fora, o que me obrigaram a cancelar. Agora estavam ali, avançando como se pudessem simplesmente recuperar o lugar de onde me haviam expulsado. Meu pai acenava para um segurança, sua voz retumbando. Minha mãe chamava meu nome, sua voz cortando a música. Senti o envelope na minha bolsa de mão, aquele que eu havia preparado, a promessa de um chalé à beira do lago para eles. Um presente de $250 mil, pensado como paz. Minha mão se fechou em torno dele, pesado na minha palma, pesado com todo o amor que eu um dia pensei ser incondicional. Por um momento, perguntei a mim mesma se aquilo poderia ser nossa segunda chance, se eu deveria me afastar e deixá-los entrar. Mas então me lembrei da noite na Cedar Street. A voz do meu pai declarando: "Você não pode ser nossa filha." O dedo da minha mãe apontando para a porta, o rosto fechado para mim. Lembrei-me do peso das minhas chaves sobre a mesa do hall, do frio da rua lá fora, da forma como meu coração se partiu. Aquela noite não tinha sido um acidente. Tinha sido uma escolha. Caminhei para frente, os saltos afundando levemente na grama até que fiquei diante dos seguranças. "Por favor, acompanhem Ruth e Mark até a rua", disse com firmeza. "Eles não são convidados." Minha voz não tremeu.
A multidão silenciou, fingindo não olhar, mas incapaz de desviar os olhos. Minha mãe arfou, levando a mão ao peito como se eu a tivesse atingido. Meu pai tentou argumentar, tentou contornar os seguranças, mas eles foram gentis e profissionais. Fizeram seu trabalho. As pessoas baixaram os olhos para os próprios sapatos, desconfortáveis, mas em silêncio. O vento do Brooklyn soprou, espalhando pétalas de peônia pelo gramado como pequenos barcos à deriva. Deslizei o envelope de volta para a bolsa e a fechei com um zíper. Alguns presentes nunca foram feitos para serem dados. O resto da tarde seguiu como um sonho. Eu ao mesmo tempo vivia e observava. Cortamos o bolo, suas camadas cobertas de glacê marfim. Dançamos nossa primeira dança ao som da música que nos havia sustentado em noites de planejamento, em discussões, em risadas. O coral cantou novamente, suas vozes fortes o bastante para lavar a dor do meu peito. Clary pediu uma última filmagem do coral com o rio atrás deles, o horizonte em chamas ao fundo. Sorri para a câmera, mas quando a lente demorou em mim, desviei o olhar. Não queria que o foco fosse eu. Queria que fosse para as meninas que um dia entrariam em salas de aula que nunca imaginaram pisar, que leriam livros que nunca pensaram poder comprar, que encontrariam suas próprias portas se abrindo. Quando o sol se pôs, as luzes da cidade despertaram e a música se espalhou pelo ar da noite. Meu casamento já não era apenas uma celebração do amor. Era a prova de que eu podia construir algo mesmo depois de terem me dito que eu não era nada. Era a prova de que a rejeição não tinha me destruído. Ela tinha me libertado. E assim, sob o vasto céu da América, deixei para trás a casa que me expulsou e entrei por completo na vida que eu mesma estava criando. Na manhã seguinte ao casamento, acordei esposa pela primeira vez. O quarto do hotel tinha um leve cheiro de lençóis limpos e polidor cítrico, com a luz do sol atravessando as cortinas altas em listras douradas. Por um instante, fiquei imóvel, sem saber se tudo tinha sido apenas um sonho. O coral, os votos, as câmeras, até os rostos no portão. Então me virei e vi Scott sentado na poltrona. O jornal aberto sobre o colo. A gravata da noite anterior ainda sobre a comoda, dobrada com cuidado. Eles publicaram uma matéria gentil, ele disse, levantando os olhos para mim com aquele sorriso firme. Seus olhos estavam cansados, mas suaves. Ótimo, respondi, me espreguiçando entre os lençóis. Agora, vamos viver uma. A frase saiu de mim sem pensar, mas o peso dela me acompanhou durante toda a manhã. Tínhamos construído uma história juntos em público, uma que o mundo podia assistir na Fox News. Mas agora era hora de escrever a história privada, aquela que nenhuma câmera captaria. Ao meio-dia, já tínhamos feito as malas e deixado o hotel. Sem grande procissão, sem paparazzi nos seguindo, apenas Scott dirigindo para o norte do seu jeito tranquilo, mãos firmes no volante. Deixamos a cidade para trás e entramos nos contornos suaves do interior do estado de Nova York. Os arranha-céus deram lugar a colinas onduladas, e o barulho de Manhattan se dissipou até que os únicos sons fossem o zumbido dos pneus e o voo ocasional de um pássaro cortando o céu. Entramos na entrada de uma pequena casa azul com uma ampla varanda recuada entre as árvores. Não era uma mansão, nem uma cobertura, nem uma das propriedades imensas em que as pessoas imaginavam que bilionários viviam. Era modesta pelos padrões de Scott, mas para mim era perfeita. Pagamos $480 mil em dinheiro, evitando a papelada interminável que teria se arrastado por meses. Chamamos a casa de North Door. Quando entrei descalça, o ambiente cheirava a tinta fresca e serragem. Caminhei devagar, tocando cada parede como se estivesse viva, sussurrando um agradecimento silencioso pelo abrigo. Aquela casa não era apenas madeira e vidro. Era prova. Prova de que eu podia perder um lar e ainda assim construir outro. Prova de que eu não precisava da Cedar Street para me ancorar. Naquela noite, sentei-me à pequena escrivaninha perto da janela e escrevi uma carta para Amanda. Minha mão tremia quando comecei, mas as palavras fluíram. Disse a ela que sempre seria sua irmã, não importava a distância ou o silêncio que se estendesse entre nós. Lembrei-a das manhãs com torradas de canela, de como costumávamos subir os degraus rangentes de 2 em 2, dos desenhos de sábado que nos faziam rir até o leite sair pelo nariz. Disse que sentia sua falta. Que sentia mesmo. E que esperava que tivesse o melhor aniversário de sua vida. Não pedi que ela escolhesse entre mim e nossos pais.
Esse peso eu me recusei a colocar em seus ombros. No final da carta, coloquei uma nota de 50 libras, uma pequena piada que só ela entenderia. Anos atrás, durante nossa viagem barata pela Europa na época da faculdade, vivíamos de chá e pão amanhecido, carregando uma única nota como se fosse tesouro. Ainda consigo ver seu riso à luz fraca do albergue, balançando aquela cédula amassada e declarando que éramos ricas em aventura. Eu sabia que ela riria de novo quando a visse. Os dias depois do casamento se transformaram em algo suave e constante. Em vez de voar para uma grande lua de mel do outro lado do oceano, Scott e eu escolhemos a América em pequenos pedaços. Fomos primeiro a Boston, vagando por ruas de paralelepípedo com xícaras de café quente nas mãos. Ouvimos a história ecoar nas antigas casas de reunião, tocamos as pedras gastas onde a Revolução havia começado. De lá, seguimos para o sul, até Washington, D.C., caminhando diante de monumentos que brilhavam sob a luz do sol. Cada um deles era um lembrete do preço da liberdade e do peso das escolhas. Nossa última parada foi o Maine, onde a costa se estendia áspera e selvagem, a água escura como aço. O vento era frio e salgado, batendo contra minhas bochechas até arderem. Caminhamos pela beira da praia, nossos sapatos afundando na areia úmida. E, pela primeira vez em semanas, senti-me pequena da melhor forma possível. Apenas uma mulher, uma esposa, um coração batendo diante da imensidão do mundo. Quando voltamos para North Door, desfiz as malas lentamente. No fundo da minha bolsa estava o envelope que eu havia preparado para meus pais, a promessa de $250.000 para a tão sonhada casa no lago. Sentei-me na cama, segurando-o nas mãos, o peso pressionando como pedra. Meu primeiro instinto foi enviá-lo, estender a mão mais uma vez, tentar de novo comprar a paz. Mas, ao olhar para a casa que havíamos construído, para as paredes que já aprendiam o som dos meus passos, percebi que alguns presentes não são feitos para serem dados. Peguei uma caixa no armário, rotulada não hoje, e deslizei o envelope para dentro dela. Algumas coisas precisam de tempo. Algumas portas precisam ser batidas dos dois lados. Até que esse dia chegasse, se é que um dia chegaria, eu não carregaria mais aquele fardo. Nas semanas que se seguiram, plantei um pequeno jardim no quintal, fileiras de lavanda e alecrim que perfumavam o ar sempre que eu passava. Aprendi o ritmo das tábuas da varanda sob meus pés, o jeito como gemiam ao entardecer, quando o sol se punha. Cozinhava o jantar com Scott em nossa pequena cozinha, a massa fervendo enquanto o jazz tocava baixinho na caixa de som. E todas as noites, quando as luzes se apagavam, eu sentia o silêncio da casa se acomodar ao nosso redor, quente e inteiro. Eu não era mais a garota que implorava para ficar em uma casa que a expulsara. Eu era a mulher que havia construído a sua própria. Meu nome é Emma Cole. Eu moro na América. Carrego $10 no bolso para dar gorjetas e uma lista na cabeça das pessoas que amo. Eu sei como é ouvir que não pertenço. E sei como é pertencer mesmo assim. Se meus pais algum dia baterem na minha porta, talvez eu acenda a luz da varanda. Talvez eu até os deixe entrar. Mas agora a regra é simples. Ninguém me expulsa da minha vida. Nunca mais.